Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Psicast aqui do TCC Assis. Quero convidar a todos a estarem aqui conosco e hoje eu trago um convidado muito especial, que é o meu amigo Augusto. Augusto, a gente combinou de eu falar aqui o teu currículo, mas eu acredito que nada melhor do que você mesmo falar um pouquinho de você. Beleza. Gente, abraço para todo mundo que está ouvindo ou vendo a gente. É um imenso prazer a gente estar aqui levando para vocês algum conhecimento, mesmo que seja por um pequeno momento. A alegria é muito nossa em fazer e compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. A gente fica super feliz com isso. Para quem ainda não me conhece, eu acho que eu já fui presenciado em algumas carinhas aí, algumas telinhas aqui do Instituto TC Assis. Mas para quem não me conhece, meu nome é Augusto, eu sou formado em psicologia e eu trabalho em alguns ramos da psicologia. Com psicologia clínica, com a neuropsicologia, a avaliação psicológica, neuropsicológica, forense. Hoje eu estou trabalhando no SUS também, em outro município, que atualmente o Instituto TC Assis, ele está em Petrópolis, mas eu trabalho no SUS em outro município. E a gente está associado a várias outras instituições, né? Como eu faço parte do grupo de docentes da Associação das Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro. E assim a gente vai adquirindo contato, conhecimento e aprendendo, porque o saber ele é contínuo. Não é só porque a gente estuda isso ou aquilo, a gente é especialista naquilo, naquele tema, que a gente sabe sobre tudo. O conhecimento é uma coisa que a gente trabalhado de forma contínua. É uma coisa importante a gente fazer para a população. Exatamente. Isso é um pouquinho de mim. Isso tudo. Mas a conversa aqui é sobre Novembro Azul e falar da prevenção e da conscientização. Então, eu trouxe aqui meu amigo. E é um tema que ainda gera um pouco de tabu, falar sobre isso, conversar sobre isso por pessoas que passam por essa situação. E a gente está aqui para conversar um pouco, falar do papel da psicologia de uma forma bem objetiva, para que as pessoas que estejam lá do outro lado possam obter conhecimento e, se for o caso, procurar um profissional para estar ajudando, né? Então, o nosso tema aqui é o papel da prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata e cuidados de saúde masculina. A gente precisa falar sobre isso, Augusto. A gente precisa. Sim, precisa, e cada vez mais a gente vai ouvir isso nos momentos atuais, principalmente nesse mês, que é o mês de campanha do federal, né, que envolve o Brasil inteiro. E eu até tenho o entendimento que vocês me chamaram para fazer esse primeiro podcast por conta de eu ser homem, de eu ser psicólogo, de eu ser homem. A gente sabe que dentro da psicologia a demanda é muito mais de mulheres do que de homem, então já está um pouco fora da curva ali de ser homem dentro desse contexto. Não quer dizer que seja ruim, porque traz outras perspectivas e outras propostas de público que às vezes fica afastado, que muitas das vezes é isso que acontece com a população masculina, com o autocuidado e a prevenção, quando a gente fala em câncer de próstata. Tem muitos tabus do homem se colocar num lugar de másculo, viril e não querer ter o cuidado. E esse problema é um problema que afasta a população dos médicos, dos profissionais de saúde de forma geral, dos psicólogos. E esse afastamento faz a piora do adoecimento deles. Então, as campanhas promovem uma proximidade para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. E as campanhas são interessantes que não só mostram o que é a prevenção do câncer de próstata, mas abre espaço para a gente conversar sobre outros contextos, outros assuntos que a gente queria conversar com essa população
e muitas das vezes está afastada por conta de tabu, de eu não sou homem se eu fizer determinado exame, eu não, eu vou ser taxado no meu grupo com os outros homens como tal coisa, e aí coisas pejorativas que a população masculina pode acabar usando em determinados tipos de grupo. Então, a importância disso, das campanhas principalmente, o primeiro contato se aproximar para a gente conseguir fazer o trabalho de prevenção e que comecem a cada vez mais se conscientizar para que exame de rotina seja de fato de rotina, mas não só um exame de descoberta e agora a gente tem um problema enorme na mão, porque eu nunca procurei ajuda e aquilo se agravou de um jeito. Exatamente isso. Exatamente. E aí tem um contexto muito interessante que é o seguinte: o homem ele faz um sistema de proteção que não é muito oralizado pela população, que é da seguinte maneira: se eu não sei, eu estou protegido. E não é assim, Vanessa. Não é. Não é assim, porque se eu não sei, a doença agrava. Se eu não sei, aquilo pode chegar... Aquilo cresce, né? Isso chegar até trazer o óbito. E, gente, de uma maneira geral, aquilo que eu não sei, eu não trato. Aquilo que eu não sei piora o meu contexto de maneira geral. Então, as campanhas promovem exatamente isso. Não só uma possível descoberta de algo e que dê tempo para a gente trabalhar uma prevenção de piora, caso tenha algo, mas sim de um trabalho de o que eu posso fazer hoje para aquilo não desenvolver. Porque a prevenção é exatamente isso. E fica muito mais barato para todo mundo. Exatamente. Para a gente como pessoa, para os nossos familiares e, inclusive, para o governo de maneira geral. Exatamente isso. E aí, para colaborar com isso que você está trazendo, com relação à estatística, Augusto, 90% dos casos, quando eles são vistos antes, tem 90% de cura. Então, isso mostra para a gente que a questão da prevenção é muito importante nesses casos, porque se você consegue detectar, tá, aquele câncer em sua fase inicial, você resgata não só a vida dessa pessoa, mas a vida de porque toda a família adoece. Sim. E quando a gente fala de câncer, é uma doença... Uma sentença, né? Que traz uma sentença. Que traz um impacto emocional que já começa a ter malefícios na psicologia do próprio sujeito, no aspecto psicológico deles. De forma geral, qualquer pessoa é assim, né? Mas a gente está falando da saúde do homem, no mês da campanha do câncer de próstata. Quando a gente vê essa questão do homem tendo uma possibilidade de cura de 90%, e mesmo assim não procurando de fazer suportes preventivos, é uma possibilidade de pegar esses 10%, ao invés de 90%. Exatamente. A conta não fecha, a conta não bate. Não bate. Então, a importância de se falar, não só em novembro, o Novembro Azul vem para reforçar, né? A campanha vem para reforçar e trazer esse senso de conscientização, que se eu me previno antes, eu posso evitar muita coisa ao longo da minha vida. E futuramente, doenças, porque não só a doença do próprio câncer, mas o adoecimento mental. Sim. E quando a gente fala nisso, Vanessa, me vem várias coisas na cabeça, né? Porque quando a gente fala em prevenção, eu não penso apenas no tema da campanha desse mês. Mas eu penso em diversas coisas. A prevenção de saúde é aquilo que a gente deve pautar, priorizar e servir como um norte da nossa vida, né? Porque tudo que a gente pensa, imagina e a gente quer, aquilo que a gente almeja como pessoa, são coisas prazerosas, são hobbies, são lazer, é prazer, é vínculo amoroso, amor com as pessoas, é a gente aproveitar. E quando a gente não previne, a gente não aproveita. Exatamente. Porque o nosso bem-estar psicológico começa a diminuir e aí a gente começa a sofrer danos que a gente não sabia que a gente sofreria até ali, porque a gente deixou aquilo passar de uma maneira que
deixamos de prestar atenção em algo. Exatamente. A gente para de prestar atenção na gente. Então, eu acho que essa conscientização vem para trazer isso com relação à figura masculina, né, que tem muito tabu com relação a isso. Se eu mostrar que eu preciso, vão achar que eu sou fraco. Então, tem tudo isso que a gente está aqui trazendo essa conversa para desmistificar isso, que você precisa, sim, procurar ajuda e apoio se for necessário. E só uma questão de curiosidade, quando a gente fala em um homem não procura o suporte como deveria, o homem acredita nessa proteção do não saber, esse comportamento evitativo, quando a gente vê o homem estando longe da prevenção, não é coisa que a gente acha, são coisas que têm evidência científica, que tem artigos científicos que falam isso, não é de hoje. Por exemplo, tem estudo desde 2007 e tem até antes, que falam de várias abordagens do como o homem inventa histórias de questões imaginárias de como eu não vou ir para lá. Então, ele pode até alegar o cansaço pode ser real, Exato. mas esse cansaço pode ser um critério de eu quero me prevenir em saber de algo. Porque se eu souber de algo, como que eu vou lidar com aquilo? Até onde eu estou me sabotando, E né? já começa uma questão de vulnerabilidade da própria pessoa. Quando eu não quero lidar com aquilo, o que isso significa para a própria pessoa? Será que eu já estou fragilizado aí? Um medo de como eu vou lidar? O medo de não suporte? O medo da gravidade de eu saber que eu posso vir a falecer? Quando a gente faz a prevenção, a gente estende a nossa vida. Exato. A gente estende a todos os nossos objetivos que a gente já construiu e todos os objetivos que a gente quer construir. Se eu quero ter filho, se eu tenho neto, ou se eu já tenho filho, eu quero aproveitar eles, eu tenho que me prevenir. Exatamente. Se cuidar, né? Sim. A gente precisa trazer esse autocuidado para as práticas das nossas vidas, né? E com relação ao homem, a gente sente esse bloqueio muito grande, por isso trazer você aqui para estar falando, né, para essas pessoas que é necessário, para esses homens que é necessário se cuidar, sim. E aí a gente traz uma coisa que eu, por conta da minha profissão, acho que é clichê, mas eu sempre falo, que todas as conversas com os profissionais de saúde, elas permanecem, por conta de um contexto ético, em sigilo. Então, eu vou estar ali, ou fazendo um exame, ou conversando sobre um assunto específico, que pode sim ser delicado para a pessoa, aquilo vai ser resguardado com cuidado, para não deixar sair e trazer uma questão de vulnerabilidade para a vida do sujeito. Até porque ele já está frágil, né? Sim, ele já está num momento muito frágil da vida dele. E, lógico, é sim importante envolver os familiares mais próximos para que aumente o cuidado, para que aumente a adesão de um tratamento ou de uma prevenção a algo. Quando os familiares estão envolvidos, eles interagem como um corpo só. É um suporte, né, Augusto? A importância disso. Fala um pouquinho da importância desse suporte familiar na vida dessa pessoa. O suporte, ele pode ser familiar, pode ser profissional, e aí envolvendo diversos profissionais. Ele pode ser social, que é amigos, colegas e tal. Pode ser no próprio ambiente de trabalho. E a gente tem até algumas normas aí mais novas de ISO diferentes, que tem um selo específico para uma empresa que promove a questão de saúde mental. Então, quando a gente leva na empresa conscientização sobre temas, a gente está levando suporte. Quando a gente conversa em casa sobre temas, às vezes um pouco delicado, essa minha questão psicológica que estava me deixando um pouco abalado, eu posso pegar o suporte de uma outra pessoa, como se fosse, eu dou sempre o exemplo quando eu falo temas assim parecidos, Vanessa. É como se fosse uma bengala e eu estou com um problema na minha perna. Aquela bengala me serve como suporte, mas eu consigo andar. Exato. Então eu vou andar com aquela minha perna com problema e aquela bengala vem me dar suporte. Quem é meu suporte? A gente tem que ter. Às vezes a gente tem e a gente nega. Os suportes são muito importantes, porque a gente ajuda a
equilibrar o nosso emocional, a resolver problemas, a enfrentar problemas e lidar com estresses e etc. Porque até porque esse homem que está passando por uma situação como essa, ele tem em mente o seguinte, né? Eu já estou sofrendo e vou envolver mais pessoas nessa rede, né? Eu vou sobrecarregar minha esposa, eu vou sobrecarregar a minha família, mas não. Esse suporte se faz necessário nesse momento, Sim, né? sem dúvida, porque quando a gente fala de uma vulnerabilidade, de uma doença, seja qual for, essa doença vai afetar diversas coisas no nosso organismo. A depender da doença, pode afetar um pouco mais ou um pouco menos. Exato. Mas o psicológico da pessoa, do sujeito, seja ele homem ou mulher, ele é afetado com qualquer doença. E esse modo de enfrentar diferencia de pessoa para pessoa, o tipo de cuidado que ele tem com ele mesmo, o suporte que ele tenha com eles ou com outros. Então, quando a gente promove um suporte para nós, a gente se torna mais resiliente, mais impacto. E também tem estudo que fala sobre isso. Exato. Então, a gente começa a levar não só para nós como indivíduo, mas para a sociedade como uma forma geral. Então, a gente começa a tratar o outro de uma maneira de dar suporte. Isso é muito bacana e muito relevante. Na questão do psicólogo, Augusto, como nós, como psicólogos, podemos ajudar essa pessoa que está passando por uma situação como essa, procurou tratamento, porque tudo também é a questão em que a pessoa decide que ela sozinha não dá para caminhar sozinha. Sim. Então, ela vai buscar apoio profissional. Nesse sentido, como profissional, ele vai estar auxiliando, para a gente fechando aqui, como esse profissional vai estar auxiliando esse paciente, esse indivíduo. Vanessa, não tem uma resposta certa para isso, porque vai variar de caso para caso. De pessoa para pessoa, de estágio para estágio da doença, Exatamente. quando é descoberto isso ou não, ou simplesmente se vai fazer um exame de rotina. Porque a pessoa pode estar com tanto receio que aquilo promove um mal-estar significativo em questão ansiosa, de medo, desenvolvendo de uma forma geral, que pode ser que uma conversa ali com uma pessoa ajude. Mas quando vai para um termo psicológico dentro de consultório ou até intrafamiliar, o psicólogo ele pode ir dentro da residência da pessoa, que isso já é contemplado no SUS, por exemplo. Quando a gente vai na casa da pessoa, a gente já envolve a família toda, tá? Quando a gente conversa direto com a pessoa, como indivíduo, a gente tem que entender e buscar uma compreensão de forma geral, como que está a oscilação de humor dela, o enfrentamento que ela tem, o viés de ideia que ela tem sobre a gravidade, a possível doença, porque tem muito do contexto imaginário. Eu falo de câncer, o que essa pessoa, a primeira coisa que já vem na cabeça dela, a questão de resolução de problema, o sentido de vida, se ela ainda está tendo ou já perdeu. Exatamente. Então, tem muitas maneiras da gente abordar e vai variar de pessoa para pessoa. Então, o primeiro contato é a gente buscar entender esse entendimento que o próprio indivíduo tem com a doença, caso tenha, com a prevenção, com o comportamento de estar indo no profissional de saúde e, por exemplo, se é homem ou se é a mulher que está na frente dele. Como que ele vai lidar com isso? Às vezes o trabalho começa antes, porque pode ser uma mulher. E como que ele vai falar sobre suas questões, né? Aquilo que está acontecendo. Falar ao pé da letra, do exame de toque. Exatamente. Como é que ele vai falar para uma mulher o que isso significa para ele? Né? E aí a gente lidando com isso, a representação que o homem não deixa de ser homem, a prevenção vale mais do que o exame de toque, e aí a gente tem que abordar essas coisas, às vezes começando antes da própria consulta específica do especialista lá na frente. Então, esse é o nosso intuito aqui. Você não só procurar o profissional quando já tiver a doença. Sim, a prevenção. A prevenção. Então, o Psicast de hoje foi trazer essa noção de que a gente precisa procurar ajuda antes que o problema apareça. Sim. Possível. Às vezes, a busca de ajuda e de suporte antecipada, ela vai ser ali pouco período.
Se eu for deixando, esse período vai se alongar muito mais tempo. Exatamente. Então, às vezes, uma coisa que resolveria com pouco tempo, poucas consultas, vamos dizer assim, eu deixando, ele piora muito mais e a demora de tratamento é muito maior. E aí a adesão começa a diminuir também, porque está muito maior. Isso aí. Então, não vou procurar porque a situação já está já num momento que já não dá mais, a pessoa pensa, não dá para fazer mais nada. Quando, na verdade, dá quando você procura ajuda e apoio. Então, gente, esse foi o nosso Psicast com o nosso neuropsicólogo, amigo, e que sempre traz uma palavra boa, sempre traz um assunto pertinente com relação à saúde mental. Augusto, muito obrigado, e a porta está aberta para vir trazer mais conteúdo para a gente. Gente, obrigado. Fiquem com Deus.